Deputado, o senhor se colocou como alguém que busca construir a direita moderada. Ao mesmo tempo, se colocou à disposição imediata do presidente Bolsonaro no caso do retorno dele ao Brasil. Só que Bolsonaro, apesar de, por uma série de circunstâncias, ter conseguido votos de metade da população, sempre construiu a sua trajetória como um político da extrema-direita, fazendo ódio, por exemplo, a torturadores. E como fazer uma direita moderada, como conciliar o projeto de uma direita moderada com o culto à personalidade? Então, por exemplo, a gente falou sobre educação, o senhor falou sobre o vácuo de propostas e de agenda na educação durante a pandemia, mas, o Bolsonaro era presidente da República, o Ministério da Educação não fez nada para retomar as aulas, não construiu uma coordenação com as secretarias de Estado em torno de um protocolo, não liderou a agenda de precisamos retomar as aulas. Então, como compatibilizar a construção de uma direita moderada com o culto à personalidade do presidente Bolsonaro? Mano, não é o culto à personalidade. O Bolsonaro é o nosso líder hoje. Ele teve uma votação expressiva e nós temos que lembrar que 1/3 da população não votou. Então, a maioria não escolheu o Lula como a maioria não escolheria o Bolsonaro, né? Nós temos que lembrar disso. Não é um culto à personalidade, é simplesmente um respeito e uma lealdade àquele que nos liderou e que nos ajudou a nos elegermos. Eu não teria sido eleito se eu não tivesse tido o apoio do Bolsonaro, por exemplo, como a maioria dos políticos desse espectro. Então, é nesse sentido, de trazer de volta o nosso líder, respeitá-lo e apoiá-lo. E eu discordo de você num ponto. Eu não acho que o Bolsonaro é de extrema-direita. Eu acho que ele cometeu excessos, como a gente estava falando aqui da deputada, inclusive disse que se arrependeu de algumas falas. Eu acho que ele buscou até um tom mais moderado, mas nem eu nem o brilhante Ustra não é ser de extrema-direita. É um excesso, mas não acho que ele tenha sido... o governo dele não foi um governo de extrema-direita. É o que eu estou dizendo. Nós temos que observar as atitudes muito mais do que as palavras, embora as palavras sejam importantes. Nem eu nem você temos condições de imaginar a pressão que esse homem sofreu na presidência da República, concorda? Então, os excessos têm que ser olhados com um pouco mais de cuidado e de carinho. Em relação à construção de uma direita moderada, a direita moderada critica o fato do PT e da esquerda ser incapaz de realizar uma autocrítica. Você não acha que, quando a gente fala da situação da educação no meio da pandemia, não ser capaz de realizar uma autocrítica e dizer que, onde que falhamos, como que faltou coordenação, como que faltou um projeto para a educação básica do país, isso não dificulta o caminho de construção de uma direita moderada? Não, acho que a gente tem que fazer autocrítica, sim. Sem dúvida, faltou muita coisa. Não tenho dúvida. O governo Bolsonaro errou e acertou em muita coisa. Eu acho só que o saldo é positivo. Mas, sem dúvida, nós temos que fazer autocrítica, buscar melhorar, buscar evoluir, porque senão, de fato, mas na educação o saldo é positivo? Na educação, é o que eu falei, foi muito difícil a construção na educação, assim como foi muito difícil, por exemplo, a construção no meio ambiente. A pressão é muito grande, o aparelhamento do Estado ao longo de 30 anos é muito grande. Na educação básica, foram realizados avanços. Tinha a Ilona lá, a secretária, tinham várias pessoas ali tentando trabalhar pela educação básica, mas a força contrária é muito complicada. É difícil a gente, em 4 anos, querer resolver um problema de décadas.